Bom, você acompanha hoje no Filosofia no Cotidiano uma edição especial no evento Semeando Filosofia. Eu estou aqui com a Clio Francesca Tricarico, que é mestranda em Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu, e vai conversar com a gente sobre tempo e temporalidade em Merleau-Ponty. Oi. Tudo bem? Tudo Merci. bem. Que bom. Clio, eu queria que você primeiro apresentasse para a gente um pouquinho do Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty, ele foi um filósofo contemporâneo, tá? Ele viveu no início do século, de 1908 a 1961. E a área dele da filosofia é a fenomenologia. Né? Então, você sabe, é como se fosse na medicina, cada pedacinho, todo mundo é médico, mas cada um tem a sua área, um cardiologista e tal, e ele é um fenomenólogo, não é um empirista, não é um racionalista. E então ele tem como base desconstruir o conceito cartesiano de consciência e compreender todas as nossas percepções e as nossas coisas por meio do fenômeno, tá? Certo. Essa é uma ideia geral do pensamento do filósofo, assim, grosso modo falando. Legal. Você expôs aqui no evento sobre o tempo e temporalidade de acordo com Merleau-Ponty, né? Eu queria pedir para que você colocasse um pouco alguns pontos principais do seu estudo a respeito da obra do Merleau-Ponty. Bom, especificamente no tempo de Merleau-Ponty, ele tem um capítulo específico da fenomenologia da percepção, a obra principal, onde ele trata sobre o tempo, né? E ali o que ele tenta justamente desconstruir que o tempo seja um objeto a ser investigado por uma consciência fixa, como acreditava Descartes, e transformar ele numa dimensão do nosso ser, ou seja, transformar não, entendê-lo como dimensão do nosso ser, que somos nós que fazemos surgir o tempo. Então a nossa consciência de estar presente no mundo é que faz surgir vetores de direção, sentidos de passado, presente e futuro. Tá? E ele dá um exemplo bem bacana, uma analogia que ele faz, que me parece ser bastante legal de ajudar a compreender como ele vê o tempo. Né? Então ele pede que a gente faça de conta que a gente está na margem de um rio, tá? E a gente na margem desse rio parado na frente dele, a gente tem a nascente desse rio e a foz desse rio. Quer dizer, as águas estão correndo como se fosse essa sucessão de eventos passando na nossa frente, que é como normalmente a gente vê a história passar, né? Como se a gente fosse um espectador. Então, para mim, essas águas que ainda não chegaram, que estão lá na nascente, elas são como futuro, como fatos que ainda não vieram na minha direção. Então, eu encaro a nascente, sob essa perspectiva, como um futuro para mim. E já a foz, estão na foz as águas que já passaram por mim. Então, para mim, elas estão no passado. Elas já passaram por mim, não estão mais na minha frente. E a foz, então, teria o sentido de passado, né? E o presente, para mim, são as águas que estão diante de mim, na frente do rio. Só que aí, se a gente encarar sob uma outra perspectiva, e vamos supor que eu não estou mais parada na frente do rio, e eu estou num barquinho, que eu estou lá, partindo lá da nascente, navegando no rio em direção à foz. Bom, então eu estou no barco. Então a nascente, conforme eu vou navegando, ela está ficando para trás, cada vez mais para trás. E agora, sob essa perspectiva, a nascente é que é o passado para mim. E as águas que para mim ainda não vieram são aquelas que estão na foz, porque eu estou indo em direção à foz. E como então você pode ver, que de acordo com a minha posição dentro desse rio, parado ou em movimento junto com ele, os sentidos de passado e futuro se inverteram, né? O que ele quer dizer? Que no mundo, os fatos e os eventos estão sempre presentes, o mundo é todo presente. E é diante da minha perspectiva, diante do meu surgir no mundo, diante da minha consciência, que eu vou dar um sentido de passado ou futuro. Perfeito. É possível, Clio, estabelecer um paralelo com a ideia de ato e potência? Ah, sim. Um pouquinho ele faz um pouco disso da ato e potência de Aristóteles, né? Onde ele faz a comparação como Aristóteles entenderia, só que para Aristóteles isso seria uma causalidade, né? Então ele dá um exemplo de uma semente de uma árvore e de uma árvore. Quer dizer, na semente você tem toda a informação, digamos assim, para Aristóteles, né? Que ela vai ser a causa da árvore, porque eu planto a semente e depois eu vou ter, em consequência, uma árvore. Mas no entender de Merleau-Ponty, isso dá de uma outra maneira, né? É o modo de ser dessa semente
que vai simplesmente com o passar do tempo, e você veja, o passar do tempo é que vai fazer ela se transformar naquilo que para nós se apresenta como uma árvore. Porque na realidade você não é nem só a semente, você não é só a árvore, você é tudo isso junto. Todo ser, ele já tem toda essa dimensão dentro de si mesmo. E ele vai apontar do modo de semente ou árvore de acordo com o momento em que ele se tem consciência de si mesmo como presente. Tá? Então é mais ou menos isso. Perfeito. Bom, eu conversei aqui com a Clio Francesca Tricarico e daqui a pouco nós voltamos com outro bate-papo aqui no evento Semeando Filosofia.